sigam os conselhos da chefa, contratem pessoas boas, que tudo vai ficar muito mais fácil. Eu vou aproveitar que a Laís falou isso do time, e eu queria também deixar um agradecimento para o time, não só o nosso time, que todos os dias está com a gente, mas também para a equipe de filmagem, para a equipe do Vila Blue Tree, para a equipe do café, para todo mundo que está fazendo esse evento acontecer, porque no final isso não seria possível se não tivessem tantas pessoas empenhadas em entregar a melhor experiência possível para vocês. Então, uma salva de palmas para essa galera que está entregando esse evento foda, para poder transformar a vida de todos os presentes. Então vamos lá. Vamos falar de funis, só que agora pelo ângulo inverso, para captar novos pacientes. Eu sei que vocês já estão... Vocês estão cansados? Estão cansados? Sim, eu ouvi um sim, mas é reta final, é o sprint final. A gente tem que ir até o fim. É o seguinte, meus amigos, eu aprendi sobre funis com o maior do mundo no assunto, Russell Brunson, e também com o maior do Brasil, Henrique Marinho, palestrou aqui ontem para vocês, meu grande amigo. E eu quero trazer aqui para vocês alguns desses conhecimentos, tanto dos americanos quanto dos brasileiros, adaptado, claro, para a nossa realidade, não conteúdos genéricos que vocês compram em cursos de marketing digital, mas sim algo que funciona para a nossa realidade. E depois de viajar 2 vezes para os Estados Unidos, desde o último evento, para aprender conceitos novos, para aprender sobre funis, com os maiores do mundo, eu venho trazer esses conhecimentos adaptados para os nutricionistas. Então, desde o evento de setembro, eu e a Laís, a gente investiu pesado para poder estar no maior evento de marketing digital do mundo, do Russell, e também para ir agora para o Vale do Silício e para uma imersão com empresários americanos lá em Las Vegas. Eu gosto muito dessa frase aqui da Leila, que é a heroína da Laís, que é: enquanto os outros fazem o que é popular, nós fazemos o que é necessário. Então não é sobre fazer o que todo mundo faz, mas é sobre fazer o que é necessário fazer para você chegar onde você quer chegar. E contratação é uma dessas coisas, tá? Então eu estudo Russell desde 2018. E eu confesso que a primeira vez que eu li os livros dele, eu não entendi absolutamente nada. E não é porque era em inglês, tá? Mas sim porque eram conceitos que eram complexos demais para mim, na época. E eu já reli esses livros várias e várias vezes, e eu recomendo, para quem quiser aprofundar um pouco mais, que leia também. Esse cara é o número 1 do marketing digital do mundo. E ele tem uma empresa que o nome é ClickFunnels, que no ano passado fez 180 milhões de dólares em receita, que traduzindo é 1 bilhão, com B, de reais. E o mais legal é que ele fez tudo isso sem nenhum investimento externo, com a força da garra e do trabalho duro. E uma curiosidade, foi o Russell que criou esse movimento de placas de impacto gerado pelos seus clientes. E ele já entregou mais de 1 bilhão de dólares em placas para os seus clientes. Em setembro, quando eu e a Laís, a gente foi para o evento dele, nós pudemos presenciar ele entregar mais de 800 placas no palco. Hoje vocês viram 170 placas sendo entregues aqui. E naquele dia que eu estava lá vendo aquelas 800 placas, eu fiquei pensando, cara, imagina a gente fazendo isso no Brasil com nutricionistas. Que foda que seria. E hoje a gente está dando mais um passo. E eu acredito que daqui a uns anos a gente vai sim colocar 800, 1.000 pessoas nesse palco. Eu tenho certeza que a gente vai fazer isso. E tem algo muito especial em você estar em ambientes como esse, em imersões como essa, e sentir a energia da transformação. Isso vale para vocês e vale para a gente também. Nós também fazemos esses mesmos movimentos que vocês fazem, de viajar para ir aprender com quem sabe mais do que a gente. E esse evento especificamente abriu minha mente para alguns conceitos importantes. E de lá eu vim com 3 grandes aprendizados que eu quero compartilhar com vocês, os 3 principais insights que eu tirei do Funnel Hacking Live. O primeiro é que você tem que ter múltiplos produtos de recorrência em uma lógica de escada de valor. Vou ficar traduzindo isso aqui, mas basicamente eles dizem que se você não tem recorrência, você não tem um negócio. Então, se você vende consulta, você não tem uma recorrência. Mas se você trabalha com consultorias premium, consultorias escaláveis, você tem sim recorrência, receita recorrente entrando. Então, na nova era do mercado, não adianta você só ter uma escada de valor. Você precisa ter recorrência, continuidade dentro da sua escada de valor. O que é exatamente o que o nosso modelo de negócio faz por vocês. A gente tem serviço, infoproduto e recorrência. O segundo grande insight é que o verdadeiro ouro ele está na renovação e nas ascensões. No tal do LTV que a gente tanto bate na tecla. As empresas sérias, elas olham para isso aqui. Quanto que o cliente deixa no seu bolso? E a gente falou sobre isso ontem, falamos sobre isso hoje.
E vocês vão me ver seguir falando sobre isso, porque é muito importante. Então, dentro do Funnel Hack Live, eles falaram que, cara, a única forma de crescer viral é através do boca a boca e das indicações. O que significa que a área de produto, a área de entrega, é a área mais importante da sua empresa. É cuidar bem de quem está dentro. E o terceiro grande insight que conecta diretamente com essa palestra de hoje é que o negócio que depende de um único canal de captação de pacientes, ele está fadado ao fracasso. Então nós precisamos ter múltiplos funis rodando para poder adquirir clientes de várias formas. Então está mais claro do que nunca que depender de uma única fonte de aquisição não é o suficiente e que a gente precisa empilhar esses funis. Então o futuro e o presente, eles estão nas recorrências e na construção dessa receita recorrente e previsível através do empilhamento de funis. Essa imersão que eu e a Laís fomos dos Hormose, né, que é a Leila, o Alex, eu e a Laís, eu aprendi algumas coisas bem importantes também. E esses caras, o Alex e a Leila, são dois empresários americanos que contribuíram fortemente para a indústria fitness dos Estados Unidos e hoje ajudam outros empresários a escalarem os seus negócios. E lá, em um evento como esse que vocês estão, eu e a Laís investimos R$150 mil para que eles se tornassem nossos mentores, apesar deles já serem nossos mentores há muitos anos, sem eles saberem. Agora eles sabem. Então, esse casal, ela como CEO, ele como a cara, o rosto, bem parecido comigo e com a Laís, eles revolucionaram a indústria fitness dos Estados Unidos. E olha que legal. Lembra daquela foto do Russell com as placas? São eles ali, ó. Então, no final das contas, tudo se conecta. Tudo se conecta. Então, esse é o Alex, essa é a Leila. A gente foi aprender com eles diretamente. Eles agora são nossos mentores. Nós estamos lá na Acquisition.com para poder entender como que a gente vai fazer algo grande como eles fizeram nos Estados Unidos, aqui no Brasil. São dois empresários que venderam parte da empresa deles por mais de $46 milhões. Uma empresa parecida com a nossa, focada na indústria fitness. E a gente conseguiu contextualizar o momento da tribo e dos nutricionistas e da nossa empresa aqui no Brasil e pegar insights valiosos sobre retenção de clientes e sobre aquisição de clientes. Eu estou abrindo isso aqui com vocês por quê? Porque esse é o nosso papel na Nutrição Sem Fronteiras. É ir atrás dos conhecimentos mais avançados do mundo para poder traduzir e adaptar para a realidade do nutricionista. Para que vocês não tenham que fazer isso. Para que vocês não tenham que ficar lendo livros, assistindo vídeos, podcasts, indo atrás desse conhecimento. Porque nós vamos por vocês, para vocês se dedicarem somente em executar. Então, um funil, agora entrando no conteúdo, é a representação visual da jornada de um lead. É o caminho que ele percorre até que ele faça o Pix, como o Davi tanto fala. Então, entender esse conceito é algo muito essencial para você conseguir influenciar essa jornada de compra do teu paciente. Então, apresentei mais cedo para vocês o funil ampulheta, aquela parte do funil que acontece depois da venda. Mas aqui a gente vai olhar o que acontece antes da venda. Então, vamos analisar como que funciona o fluxo de um funil na prática. Desenhozinho aqui para poder a gente entender, tá? Esse é o topo do funil, onde as pessoas estão te conhecendo. Basicamente, a pessoa vai ver um anúncio, um story, um compartilhamento de alguém, vai te seguir, vai ficar acompanhando os seus conteúdos, até que, em determinado momento, ela vai dar o contato dela para você de alguma forma, seja se cadastrando numa aula, achando alguma coisa, um e-book, uma aula, o que seja. E ela vai consumindo o teu conteúdo e descendo no funil, até ir para o meio do funil. O meio do funil é onde nós começamos a criar mais autoridade e conexão com a lead. E se você usa o social selling, você acelera todo esse processo. Você não fica dependendo só do conteúdo e da entrega do Instagram. Você fura ali, né, pega um atalho, poderia dizer. Mas quando a gente vai pelo caminho tradicional, nós temos que influenciar através do conteúdo também, para que ele desça no funil. Então, no meio do funil, basicamente, nós trabalhamos conteúdos mais densos, mais educativos e que fazem com que o cliente confie mais em você, até que ele pode comprar um produto de entrada ou até mesmo engajar com você no Instagram, até ele se tornar um cliente de um produto mais caro. Só que é no fundo do funil que eu acredito que a verdadeira mágica acontece, que é quando você começa a postar provas sociais, resultados e estímulos que fazem com que a pessoa queira levantar a mão e comprar de você. E aí você pode levar para uma pré-consulta, para uma call, vender no WhatsApp, fazer o que você quiser, até que ela mande para você o Pix. Só que aqui eu quero que vocês entendam só o conceito. Todo cliente vive uma jornada de compra do momento que ele te conhece até o momento que ele de fato abre a carteira para você. E nós podemos e devemos influenciar essa jornada. E o empilhamento de funis é onde você consegue construir
vários estímulos, o que faz com que a tua chance de acertar seja muito maior. Porque às vezes a pessoa gosta mais de ler um e-book do que assistir uma aula. Às vezes ela prefere assistir um conteúdo mais denso do que ver um Reels. E essa variação de estímulos faz com que você consiga chegar ali no coração, que conecta, no bolso, para que ela faça o Pix. Então, em cada etapa, a gente consegue influenciar a lead a aprofundar mais a relação. E esse é o segredo para você ter uma fonte previsível de pacientes. Mas a verdadeira magia não acontece quando você implementa um único funil. Acontece quando você tem vários funis rodando, empilhados, um em cima do outro. Então, múltiplos funis geram vários estímulos na lead. Isso faz com que, em algum momento, algum desses estímulos seja aquele que faz a pessoa tomar a decisão. Então, talvez vocês aqui já tenham baixado o nosso e-book de R$19,90. Talvez vocês tenham participado de uma aula. Talvez vocês tenham até feito uma reunião com o meu time. Vocês talvez tenham passado por vários funis da gente, até estar nesse funil que estão aqui hoje, o evento presencial. Talvez esse seja o estímulo que vai fazer você entrar para a tribo, mas talvez seja um outro, daqui a um mês, daqui a uma semana. Talvez seja a gente conversando no direct, eu fazendo social selling com vocês. Então, é esse empilhamento que faz com que, de fato, a gente consiga vender o máximo possível, transformar a vida do máximo possível de clientes. Então, para mim, existem 3 tipos de funis. É a forma que eu categorizo para poder trazer mais clareza. Que são os funis perpétuos, os funis de aquisição e os funis de ascensão. Então, os funis perpétuos, a gente já conversou sobre eles. Conteúdo, nutrição e comercial. Só que eu quero trazer aqui para vocês os outros funis que a gente tem de ascensão e o funil também de aquisição. A ideia é que o conteúdo, como o Davi fala, ele alimenta todo o resto. Ele está ali para alimentar todo o resto, para trazer pessoas para o teu mundo. Só que só o conteúdo também não é o bastante, porque senão você vai ficar dependendo da entrega do Instagram, da fé, da providência divina, e não é isso que a gente quer. A gente quer ter estratégias previsíveis de captação. A nutrição de leads, que é o trabalho de follow-up, estar presente, de entregar materiais, de trabalhar ali o follow-up infinito, gera conexão e gera autoridade, aprofunda a relação com o lead. E o comercial é onde todos terminam para a gente fechar a venda, fazer call e estralar ali, de transformar a vida dessas pessoas. Mas os outros 2 tipos de funis que eu quero aprofundar aqui hoje são os funis de aquisição e de ascensão. Os funis de aquisição são funis que foram feitos para atrair novas pessoas para o teu mundo. Já os de ascensão são funis que foram feitos para gerar uma transformação inicial e fazer a pessoa dar um próximo passo com você para os seus produtos mais caros. Então, quero começar aqui com o funil de reativação de pacientes. E depois, quando vocês estiverem em casa, eu recomendo que vocês utilizem a apostila para poder pegar insights sobre esses funis. A gente tem alguns scripts, algumas coisas especiais para vocês na apostila, tá? Então, o funil de reativação de pacientes é um funil que tem poder de fazer você pagar a entrada completa para a tribo, todo o investimento, logo no primeiro mês. E é um dos responsáveis por 53% dos nossos clientes pagarem o investimento no primeiro mês. Muitos clientes nossos conseguem pagar o investimento no primeiro mês através dessa estratégia que eu vou revelar para vocês aqui agora. Então, todo negócio tem as suas listas. O Davi trouxe aqui para vocês as listas ocultas que você tem no Instagram. Só que tem as listas não ocultas que você tem em outros lugares. Como, por exemplo, os leads que não fecharam, os compradores, de repente, de produtos mais baratos que você tem e os pacientes antigos. E desses, os pacientes antigos são os mais quentes, porque eles já confiaram no seu trabalho, eles já compraram de você em determinado momento e eles têm essa conexão muito mais forte do que uma pessoa que nunca fechou com você. Então a lista mais quente é essa, pacientes antigos. Então deixa eu perguntar uma coisa. Se você começar a entrar em contato com os pacientes antigos, com uma nova proposta, vendendo as suas consultorias premium, vendendo o que você aprendeu aqui, será mesmo que você não vai conseguir fazer boas vendas? Eu acredito que sim. Isso acontece por quê? Pela temperatura do lead. É um lead muito mais quente. E se você utilizar a estratégia que eu vou revelar aqui, isso tem um grande potencial de fazer você gerar resultados muito rápidos. Então você hoje tem uma oferta irresistível, uma nova proposta, a sua consultoria premium, o método check-in, várias novidades. E o fator novidade é muito poderoso para reativar um paciente antigo. Porque talvez ele estivesse acostumado com a sua consulta tradicional. Mas agora você não vende mais consulta tradicional. Então, uma ótima forma de gerar o efeito novidade e fazer o paciente reengajar com você.
Então, se você tem uma lista de 1.000 pacientes atendidos no Webdiet, no Dietbox, nas planilhas que você tem, até mesmo como eu já tive clientes que tinham 10.000 pacientes atendidos, tudo em um monte de pastas e folhas, teve que contratar um adolescente para poder passar tudo para o computador. Independente de onde estão seus pacientes antigos, se você tem essa lista, você tem um poder nas suas mãos. Porque se você tem 1.000 pacientes antigos e você começa a reativar, e reativa de 3% a 5%, que é uma métrica que a gente tem em média desse funil, você vai ter de 30 a 50 vendas nos próximos meses. De 30 a 60 mil reais no seu bolso a mais. E é assim que a gente faz para poder pagar os nossos programas de aceleração, logo no primeiro mês. Então, os maiores desafios desse funil são ser consistente no processo. E não adianta você querer reativar os pacientes uma vez e achar que vai fazer 30 vendas. Não é assim que funciona. É um trabalho constante. E você tem que ter consistência para poder ir empilhando e começar a funcionar. Outro desafio é você conseguir entrar em contato com esse grande volume de pessoas. Se tem 1.000 pessoas na lista, começa a ficar um desafio por serem muitas pessoas. E o terceiro desafio é você ter os conteúdos para alimentar essas listas de forma eficiente. Mas qual que é o manual para você reativar os seus pacientes antigos? Tudo começa numa abordagem de apresentação. Porque por mais que seja um paciente antigo, às vezes é um paciente de anos. Talvez faça anos que você não fale com ele. Então é legal você se reintroduzir de alguma forma, para poder se certificar de que a pessoa realmente quer receber mensagens suas. Porque se você pega a sua lista e começa a mandar consultoria premium, compra de mim, etc., você vai tomar ban, block, vai perder seu chip logo na primeira mensagem. Porque ninguém gosta de um vendedor chato. Por isso que tem que ter uma abordagem bem empática para poder iniciar novamente esse relacionamento. E aí depois eu vou liberar um script para vocês sobre isso também. Segunda coisa é coletar as principais dores e sonhos durante essa conversa. Reativar a conversa, entender quais são os desafios e sonhos dessa pessoa. Entender o que é que mudou desde a última vez que vocês conversaram. Como que estão os objetivos? Como que está aquele processo de emagrecimento? Como que está aquele processo de ganhar músculo? Está indo bem? Está indo mal? Como que eu posso te ajudar? É essa postura que a gente traz para essas conversas. A partir disso, você tem informações do paciente, do antigo paciente, para poder entregar valor de alguma forma. E aí isso pode vir como um presente, mas pode vir também como um áudio, como uma conversa, como uma sugestão. Então isso é muito interessante de você fazer, tá? Depois você tira dúvidas, colhe o feedback sobre a entrega de valor que você fez e começa a falar brevemente sobre a nova oportunidade de consulta premium, sempre focando nos benefícios e não na parte técnica. Ninguém quer saber da dieta low carb que você vai fazer com o paciente. Ele quer saber de onde que ele vai chegar no final das contas, qual é a transformação que ele vai viver. Então foca nisso, vender a viagem e não vender o voo. Depois você convida ele para uma pré-consulta, um funil de call, para poder aprofundar o caso do paciente e lá você fazer o pitch da nova proposta. Então, o que o Davi ensina de social selling, você deve fazer com seus pacientes antigos. É o processo. Esse processo ele é universal. Acolhimento, conexão, venda. É isso. E caso ele não feche, óbvio, você vai colocar ele em follow-up, depois você vai colocar ele em nutrição de lead e vai ficar ali junto com ele, se mantendo frequente e se mantendo fresco na mente desse possível cliente. É muito importante isso. Os pacientes muitas vezes não tomam a decisão agora, mas tomam a decisão depois. E no momento que ele tomar a decisão, a gente quer ser o único na cabeça dele, para que a decisão fique simples e ele compre de você. Então, na apostila de vocês vão encontrar um exemplo de script de reativação. Tem um QR Codezinho, depois vocês dão uma olhada, na calma. Mas esse funil, se implementado da forma correta, ele tem o poder de pagar o investimento do summit, das passagens, das hospedagens e do investimento para você entrar na tribo. E eu já vi isso acontecer muitas vezes. O Gustavo, que subiu aqui no palco, foi um desses. Ele saiu do evento, começou a reativar os pacientes antigos. Em uma semana fez 20 mil, entrou para a mentoria Atlas e de lá para cá faturou 720 mil reais em um ano. Então, não negligencie essa estratégia. Isso aqui funciona. Então, o que eu acho? Começa pelo funil de reativação de pacientes. Esse é o primeiro funil que eu recomendo que você implemente depois do Summit, porque isso tem um potencial de te gerar muito resultado. E aí, se você conseguir fazer isso e der certo,
eu peço que você me mande um direct, mande uma mensagem para mim no Instagram, porque eu adoro saber que existem executores no mundo que pegam o conteúdo, levam para casa e colocam em prática. Certo? Outro funil interessantíssimo é o funil de aulão. E esse funil de aulão, ele pode ser no Zoom, no Meet, pode ser numa live. Toda semana eu rodo esse funil. Toda semana eu faço uma live, quarta-feira normalmente. Como que funciona? Você vai reunir um grupo de pessoas interessadas no teu trabalho dentro de qualquer sala de reunião, seja uma live, Meet, Zoom, onde você quiser. Você entrega conteúdo e no final faz a proposta de um próximo passo. Apresenta a sua oferta irresistível. Então esse é um funil de marketing muito eficiente para que você consiga plantar sementes profundas no subconsciente da tua audiência. Porque quando você passa 1 hora entregando conteúdo, doutrinando, entregando valor, o paciente passa a confiar muito mais em você. Então é bem interessante essa estratégia, principalmente quando você está se posicionando num nicho específico. Eu entendi que a minha especialidade é nutrição bariátrica. Você fazer um aulão sobre nutrição bariátrica, posicionando, entregando conteúdo, é uma forma bem interessante das pessoas te verem como uma autoridade. Então é interessante utilizar essas estratégias de posicionamento com os funis, porque isso multiplica o resultado, faz com que as pessoas te vejam de fato como uma grande autoridade. Então, como eu falei, né, o aulão pode ser onde você quiser. Uma coisa que é interessante é a frequência ser semanal, quinzenal ou mensal. Uma coisa que eu acredito é que quanto mais você faz, melhor você fica. Quanto mais você faz, melhor você fica. Então, hoje eu faço semanalmente, mas eu já fiz quinzenal, já fiz mensal. Mas eu acho que é legal você, pelo menos, testar isso alguma vez, para poder ver como que o teu público reage. E uma coisa que é interessante também é que um aulão é um conteúdo longo. Um conteúdo de 1 hora, 45 minutos, 1h30. E desse conteúdo você consegue tirar um monte de corte que podem ser utilizados para nutrir os leads, como conteúdo, como Reels, como Story. Então, no final das contas, tem que pensar com essa mentalidade de alavancagem. Se você vai produzir um conteúdo de 1 hora, você não vai produzir esse conteúdo de 1 hora só para quem está ali na aula. Não. Você vai utilizar isso para poder distribuir e gerar alavancagem. Então, na minha opinião, o 80-20 do aulão é o tema. Se você fizer um tema certo, que atrai o teu perfil de paciente ideal, você vai vender muito. Se você utilizar um tema que não conecta com a pessoa que você quer atrair, ou você vai atrair gente ruim, ou você vai atrair poucas pessoas. Então, esse teste nos temas é muito importante. E é importante que seja bem direcionado para as dores e necessidades do teu PPI, certo? Então, os maiores desafios de um aulão são os seguintes. Garantir uma boa captação, porque normalmente tem que investir algum dinheiro ou tempo para poder atrair as pessoas para o aulão, falar sobre o aulão, postar sobre o aulão, rodar anúncios sobre o aulão. Então, isso gera um estresse operacional, mas que vale a pena no final das contas. Outro desafio é você garantir um bom comparecimento. Às vezes as pessoas se cadastram, sei lá, tem 100 cadastros, mas na hora da aula tem 5 pessoas, 10 pessoas. Isso é porque você não teve estratégias de comparecimento bem definidas. Você não mandou lembretes, você não antecipou a aula. Então é muito importante também olhar para esses dois aspectos. A captação, mas também o comparecimento. Porque se você capta demais e as pessoas não comparecem, não valeu a pena, tá? E, na minha opinião, o maior desafio é vender o próximo passo. Porque se você não vende o próximo passo e só entrega a aula, qual que é o objetivo afinal? Tem que ter a venda no fim. Porque no final é quando você vende que você de fato consegue transformar a vida do paciente. Não é um aulão que vai mudar a vida dele, é o que vem depois, tá? Então aqui, esse aqui é o manual de um aulão de autoconversão. A primeira coisa, como eu falei, é o 80-20, é o tema. E eu recomendo que você teste temas. Porque é muito improvável que você vai fazer o primeiro aulão, o primeiro tema e vai acertar e vai ser o tema perfeito. Na verdade, você vai testar e a partir dos testes você vai coletar o feedback da audiência e é a própria audiência que vai te dizer se foi bom ou se foi ruim. E a própria audiência vai te dar sugestões e dicas do que faz sentido. Então é interessante você testar esses temas frequentemente. Outra coisa que é importante é você produzir o script do aulão. Pode ser slides, mapa mental, o que você quiser. Mas é bom que tenha uma organização, que você não só abra e saia falando de forma aleatória. Porque preparação é muito importante. Vocês ficariam surpreendidos como 5 minutos de preparação faz vocês parecer 10 vezes mais inteligente. Então se prepare.
prepara para o aulão. Aí pode ser slides, mapas mentais, o que você quiser. Mas qual que é o foco? É no conteúdo você entregar muito o porquê e o quê, e não o como. O como é só depois que a pessoa te pagar. Então você entrega o porquê e o quê, e não o como dentro desses aulões. Outra coisa interessante é você fazer a captação orgânica ou paga dos leads para dentro de um grupo secreto no WhatsApp. Porque se você só fica falando, vai ter uma live próxima semana, vai ter uma live próxima semana, a pessoa esquece. Mas se você fala, vai ter uma live próxima semana, entra nesse grupo que lá dentro eu vou te passar todas as informações, a pessoa entra no grupo, todo mundo aqui usa o WhatsApp várias vezes ao dia, então as mensagens que você manda lá, os lembretes que você manda lá, funcionam de forma muito mais eficiente. É muito importante que você faça um aquecimento desse grupo, principalmente nos 5 dias que antecedem o aulão, justamente para o pessoal lembrar, para o pessoal entender, colocar o alarme, colocar na agenda e eles estarem presentes no aulão, aumentar o comparecimento. Quando você estiver entregando o conteúdo, você faz a introdução, entrega um mega conteúdo, faz a transição e apresenta a oferta. É um framework simples. Vocês vão ver que na apostila eu também deixei aí um ouro para vocês aplicarem. No final, você abre a aplicação para a consultoria premium, sempre invertendo a polaridade e enfatizando que é um programa para poucos. Então, no final, você fala, seguinte, pessoal, foi incrível ter esse aulão com vocês, foi muito bom, obrigado pelo tempo. Agora eu vou abrir aqui uma oportunidade para 5 pessoas entrarem para minhas consultorias premium. Aí você abre a aplicação, seleciona as pessoas e vende para elas. Eu gosto muito também de ter um tira dúvidas no final. Porque se você entregou uma aula, normalmente tem dúvidas. E aí você pega o final para tirar dúvidas, mas principalmente para quebrar a objeção. Porque você entregou um conteúdo, apresentou a consultoria premium e abre para dúvida. A pessoa levanta a mão e fala, mas me explica esse check-in aí, não sei o quê. Aí você entrega valor, quebra a objeção e vende, tá? Outra coisa que tem aqui nesse card, fazer follow-up com todos que interagiram durante o aulão. Você está entregando, a pessoa manda no chat, pergunta, tira dúvida, printa, salva o nome, para depois do aulão você fazer social selling nessas pessoas. Funciona muito, tá? Você tem que ir no 1 a 1 depois, não ficar só dependendo da aula para vender, porque no 1 a 1 sempre sai muitas vendas. E aí um bônus interessante é você utilizar a gravação do aulão para alimentar suas leads e também para postar no Instagram. E o bônus 2 é que se tiver poucas pessoas no aulão e você não estiver se sentindo tão seguro de apresentar a consultoria premium, apresentar preço, etc., você pode oferecer uma sessão estratégica, pré-consulta, no final do aulão. Então, ao invés de você vender e falar, a consultoria premium é assim, assado, não sei o que, você fala, gente, eu vou fazer um presente para vocês aqui agora, não vou vender nada, vou dar um presente. Então, eu vou selecionar 5 pessoas para ter uma sessão estratégica, uma sessão de pré-consulta, enfim, um diagnóstico nutricional, como você queira chamar, gratuito. Então, aplica aqui. Vai ter mais aplicações, você consegue filtrar e selecionar quem faz sentido. Então, é a mesma lógica que a gente apresentou nos funis comerciais de ontem. Então, na apostila, eu também preparei um script de um aulão de alta conversão para vocês. Um script validado pelos nossos clientes da tribo, para que você consiga fazer um aulão desse com máxima eficiência. E aí, recomendo que você sempre comece pequeno. Faz uma live, começa com uma live. Vê como é que você se sente. Treina essa habilidade nova de falar para muitas pessoas ao mesmo tempo, porque é uma habilidade muito poderosa. Uma coisa legal também é você lembrar de usar os grupos do aulão para fazer pressão e reforçar a oferta depois do aulão. Então, se você captou 100 pessoas para um grupo, 30 pessoas foram para o aulão e você terminou o aulão, no final disso você pode entrar em contato com as 30 pessoas e as outras 70. E no próprio grupo falar da oferta, falar da grande condição que você abriu no aulão. As pessoas que não assistiram vão ficar curiosas. Você pode enviar o replay ou até mesmo conversar ali, chamar para um call e vender. Esse funil, como todos os outros, eles podem ter diversas camadas de complexidade. Pode ter automação, ManyChat, e-mail marketing, pode ter uma série de coisas. Mas o mais importante é você pegar o fundamento. Qual que é o fundamento? Reúne um monte de gente numa sala virtual, entrega um conteúdo e faz a proposta de um próximo passo. Certo? Funil de social selling. Pô, o cara acabou de apresentar aqui, né? Eu não vou ficar entrando no detalhe, mas eu quero trazer alguns conceitos importantes. Durante os meus anos como nutricionista, eu sempre vendi muito através do social selling. E até hoje eu faço social selling. Eu conversei com vários de vocês aqui, antes de entrar para a tribo, depois de entrar para a tribo, e eu gosto dessa interação. E eu acho que é muito importante a gente aprofundar relacionamento e conexão com os nossos seguidores. Porque nós, como profissionais da saúde, a gente tem que ter essa proximidade,
se a gente quiser vender mais. Então esse é um funil que eu sempre usei, sempre vou usar e que funciona muito, tá? Mas quando a gente transforma em processo, ao invés de ser algo que é quando a gente está de bom humor, sabe? Hoje eu estou feliz, vou fazer social selling. Não, quando vira processo, é onde a magia realmente acontece. Isso aqui tem a capacidade de empilhar relacionamento. Empilhar relacionamento e conexão. Isso é muito poderoso, tá? Então, quais são os desafios do social selling? É você se manter constante no processo de geração de valor, você não fazer de vez em quando. É você identificar quem são as reais oportunidades, para não perder tempo, né? Saber quem que é o CDP, o cara de Pix, e tirar a pessoa do Instagram para uma call de venda, para poder você conseguir vender de forma mais assertiva. Então, para mim, esses são os principais desafios. E para você iniciar o social selling, utilizar as estratégias que o Davi trouxe aqui, eu recomendo que você desenhe o perfil de paciente ideal para você abordar, para você ter clareza de quem que é a pessoa certa para você investir o seu tempo no Instagram e você conseguir converter essa pessoa com o máximo de eficiência. É importante também que você mapeie as principais dores e objetivos desse cliente ideal, para poder você utilizar isso no social selling. Mapeando dores e objetivos, você vai ter mais clareza de como identificar quem tem essas dores e objetivos e o que você precisa fazer para ajudá-los. Produzir conteúdo intencional nos stories e no feed para gerar listas e interações. Isso aqui é muito importante também. O Davi trouxe aqui vários scripts, exemplos, inclusive exemplos adaptados para a nossa realidade. Achei muito carinhoso da parte dele fazer isso. Bom demais. Usar essas interações para poder levar a pessoa para o direct e depois levar para o call de venda, que é basicamente o que o Davi trouxe. Mas o principal que eu queria trazer para vocês é esse ponto aqui. Você precisa ter processos para poder sistematizar essa prospecção, o que vai trazer previsibilidade. Então, meu conselho é, todos os dias, de hora tal a hora tal, eu vou me dedicar ao social selling. Isso está na agenda e você faz. Já era. Você dedicar 1 hora por dia, eu garanto que é melhor do que você dedicar 1 hora produzindo conteúdo genérico para o Instagram. Dedica 1 hora para conversar com as pessoas no direct. Vai trazer muito mais resultado para o teu negócio do que dedicar 1 hora para produzir conteúdos genéricos para o Instagram, certo? Então, como eu sei da importância dessa estratégia, eu convidei nada menos, nada mais que o número 1 em social selling do Brasil para entregar esse passo a passo para você pagar o investimento do Summit usando o seu Instagram. Então lembre-se, para aprender é preciso executar. Se você não executar, você não aprendeu nada. Então execute as estratégias cremosas do cremoso e vamos para cima. Próximo funil, funil de desafio. Esse é um funil poderosíssimo. Vários dos nossos clientes utilizam esse funil como uma porta de entrada para os serviços mais caros. E eu recomendo muito que vocês façam isso também. Porque muitas pessoas não têm poder aquisitivo, não confiam em você o bastante para te pagar caro. E o funil de desafio é uma porta de entrada muito poderosa. Então, o princípio do desafio é você reunir várias leads num grupo por 7 a 21 dias, entregando desafios diários, entregando muito valor, com o intuito de levar eles ou para ascensão ou para renovação. Então, tem alguns nutricionistas que usam esse funil como um modelo de negócio. Vende desafio, depois vende outro desafio, depois vende outro desafio, depois vende outro desafio. Cara, isso não funciona. E se funcionar é por pouco tempo. O desafio ele não é um modelo de negócio. O seu negócio não é vender grupos de desafio. O seu negócio é ter uma escada de valor com vários produtos, onde a pessoa ou acende ou renova, tá? Então, o funil de desafio ele tem 2 variações, interno e externo. No interno, o teu objetivo principal é engajar a tua base de pacientes, trazendo mais resultado, mais renovação, mais indicação e mais prova social. Se você acha que os teus clientes estão meio morno, estão meio desengajados, faz isso aqui. Você vai ver o tanto de prova social, resultado print que você vai tirar desse movimento. Já no externo, o objetivo é trazer pessoas de fora da tua base, engajando dentro do grupo, para poder você vender um próximo passo. Eu sempre recomendo que você faça desafios pagos, se for externo. E se for interno, eu recomendo que você pegue os seus pacientes, bota no desafio e você dá um convite, ou 2 convites, para cada um dos seus clientes que vão participar do desafio, com todo o pretexto da ambiência. Pô, traz uma pessoa que você ama, seu marido, sua esposa, um grande amigo, para poder participar do desafio com a gente, que eu quero te ajudar a ter mais resultados. Porque se você está junto com alguém que você ama, no mesmo projeto, vocês vão chegar muito mais longe. Então isso é uma forma de, com seus clientes de dentro, trazer pessoas de fora.
No final, é tudo sobre autoridade e conexão. E o desafio é bem interessante para gerar os dois, porque você tem um intensivão com os teus clientes, e isso faz com que eles queiram dar um próximo passo. Então, a frequência dos desafios pode ser todos os meses, como, por exemplo, o Zanon faz, pode ser bimestral, ou pode ser trimestral. A ideia é que você tenha alguma demanda reprimida acumulada para poder fazer. Porque se você faz o tempo todo, você tem que ter uma demanda gigante entrando o tempo todo, como o Zanon tem, por exemplo. Então, os desafios, eles duram de 7 a 21 dias. Não recomendo que faça 28, 30, 45, 60, porque o engajamento ele vai caindo cada vez mais. Dentro do Cronos, a gente está entendendo que menos é mais. Então, a maioria dos nossos clientes estão fazendo desafios de 7 dias. Porque a ideia não é gerar transformação para a vida do paciente, é dar o start, gerar uma pequena transformação e fazer ele dar um próximo passo, tá? Então, o manual do desafio para gerar ascensão imediata. Tudo começa no público. Tem que entender para quem que você vai vender esse desafio. Porque a partir do público você consegue fazer todo o resto. Porque se você não sabe para quem você vai vender, vai ficar muito genérico. E desafio genérico não vende, certo? Desafio de 7 dias de emagrecimento. Cara, é muito genérico. Tem que ter um tema mais específico. Sabendo para quem você vai vender, você tem mais facilidade de definir o tema e a promessa do desafio. Então, qual que é a transformação que o teu cliente quer viver? Essa vai ser a promessa. E o tema, ele vai derivar dessa promessa. Então é importante definir isso. Da mesma forma que para o aulão o tema é o 80-20, para o desafio também. Se você fizer um tema genérico ou um tema desconectado do seu perfil de paciente ideal, você não vai conseguir atrair as pessoas certas. Depois você vai definir a duração. Vai ser 7, 14 ou 21 dias. E aí isso é muito pessoal, tá? É muito pessoal. É importante você levar em consideração quanto tempo você precisa para gerar a transformação que você quer gerar e entregar a promessa que você quer entregar. Depois você cria o conteúdo. Eu não recomendo que você vá criando tudo enquanto faz, sabe? Tipo, tem um desafio amanhã eu faço do dia. Porque isso vai gerar estresse. E pode ser ainda pior. Pode gerar insatisfação. Pode ser uma coisa meia boca, uma coisa ruim, justamente por ter feito na pressa, não ter feito de forma organizada e planejada. Então, eu recomendo que você tire um tempo para poder montar tudo. E olha que interessante, depois que você monta tudo, está estruturado. O segundo desafio já vai dar muito menos trabalho do que o primeiro. E aí você vai fazer alguns ajustes, algumas otimizações, mas você já tem o esqueleto. E aí uma coisa importante é se certificar de que o conteúdo seja prático e fácil de seguir. Porque se for aquela coisa muito complexa, a pessoa não segue, tá? E se ela não segue, ela não tem resultado. Se ela não tem resultado, ela não compra um próximo passo. Próximo passo aqui no desafio, definir a oferta irresistível. E aqui não é da consultoria premium ou que você vai vender depois, é do próprio desafio. Aquela mesma fórmula que eu entreguei para vocês ontem como um presente, vocês vão utilizar para criar o desafio também. Pô, o desafio então vai ser 7 dias, mas tem bônus tal, a gente tem isso aqui de suporte. É entregar ali o que você vai entregar. E uma coisa que eu acho interessante é sempre ter bônus, escassez, urgência e garantia. E aí eu sei que vocês já estão pensando, garantia? Como é que eu vou garantir o resultado do cara? É legal, porque qual que é a ideia? É você conectar a garantia com o desafio. Olha, se você cumprir todos os desafios diários, fizer X, Y, Z, e mesmo assim não se sentir satisfeito, eu devolvo o teu dinheiro. É uma garantia que gera um efeito ali poderoso de convencimento. Depois você define o preço. Eu gosto de definir sempre a oferta antes do preço, porque sabendo o que você vai entregar, fica mais fácil de você definir quanto que você vai cobrar. O que a gente vê aqui hoje na NSF é de 47 a 197. E alguns clientes nossos que têm um ticket mais caro, que são mais premiums, conseguem cobrar até 497 nessa oferta de desafio. Mas aqui não é sobre o quão caro você consegue cobrar. É sobre qual que é o preço ótimo para trazer o máximo de pessoas possíveis. Então, se você cobra 57 e aí vem um monte de gente, aí você sobe para 100 e cai pela metade, é melhor ter o dobro de pessoas pagando metade do preço do que ter metade das pessoas pagando o dobro do preço. Pelo menos para esse produto. Porque o objetivo é levar para o próximo passo. Esse próximo ponto é aquele princípio que eu trago para vocês. Eu não vou ficar trazendo só o simples. Então, quando você já está mais avançado, você pode fazer uma página de vendas, com benefícios, transformação, depoimentos, provas sociais. Mas, sinceramente, não é necessário, tá? Não é necessário. Não vai travar por causa disso. E aí, finalmente, a gente começa a promover o desafio. Eu recomendo uma fase de captação de 7 a 14 dias. Menos que isso é um pouco tempo demais. Mais do que isso, você satura a audiência. O pessoal começa a ficar de saco cheio de você.
Pô, só fica falando desse desafio? Então, programa de 7 a 14 dias, faz a captação rápida e depois para de falar dele e começa a postar sua prova social, o resultado, e gerar aquele sentimento de, putz, perdi o desafio, vou ter que esperar o próximo. E aí, você começa o desafio. E uma das coisas mais importantes é que você esteja bem próximo desses clientes do desafio. Que você seja uma fonte de suporte e de motivação. As pessoas entram para o desafio para sentir essa motivação, para ter esse suporte próximo. Então é muito interessante que você esteja presente. E para que isso aconteça, você precisa de processos. Todo dia, 9 da manhã, eu vou responder a galera. Meio-dia, eu vou responder a galera. Final da tarde, eu vou responder a galera. E antes de dormir, eu vou responder a galera. Dá trabalho mesmo, tá? E é por isso que a gente está validando cada vez mais desafios de 7 dias. Porque aí o nutricionista da equipe dele se preparam para trabalhar muito durante 7 dias, depois vende o próximo passo e segue o baile, tá? Depois do final do desafio, eu recomendo que você pegue o script do aulão que tem aí na sua apostila e você utilize ele para criar um aulão final do desafio. E aí você pode entregar um conteúdo e vender o próximo passo. Mas, gente, não fique achando o aulão que vai vender. Tem clientes nossos que não faz aulão nenhum, que não faz nada. Só faz entrar em contato com todo mundo que está no desafio, pedir feedback e vender o próximo passo. E arrebenta de vender. O segredo está no 1 a 1. Então, acabou o desafio, você vai chamar cada alma que participou desse desafio para coletar feedbacks positivos e negativos e vender o próximo passo. E aqui que está o segredo, tá? Porque a pessoa ela já abriu a carteira para você, ela viveu uma experiência com você, é muito mais fácil que ela passe ali um plano mais caro. E aí uma coisa que eu acho legal trazer é que o desafio ele pode se tornar também um produto perpétuo. Então você faz desafios de tempos em tempos, mas ele pode acabar virando uma espécie de infoproduto. Só que um grande ponto negativo aí é que você perde a força do grupo. E o grupo é uma das coisas mais poderosas do desafio. O pessoal todo engajado no mesmo objetivo. Não trave pela falta da página de vendas. Você pode vender no 1 a 1 usando um PDF e o script close. É o mesmo processo, tá? Eu recomendo que você rode pesquisas durante todas as etapas do desafio. Você rode formulários para saber quem que são os clientes do desafio e rode formulários no final para saber o que eles gostaram, o que eles não gostaram e também é uma forma de você engajar e vender para eles e entender o que você pode usar nas próximas campanhas. Uma coisa que eu gosto muito também nos desafios é fazer alguma espécie de gamificação. Seja uma premiação para quem tem mais resultado, premiação para quem engaja mais no grupo, para quem contribui mais. Criar essa espécie de premiação para aquelas pessoas mais especiais que estão participando do desafio é algo muito poderoso. Na minha opinião, a chave para entregar um desafio de sucesso é entregar muito valor, suporte e motivação para os participantes. Então é importante que você foque a sua energia nisso. Esse é o 80-20, é você estar próximo para que eles sintam essa proximidade e fiquem refletindo. Caramba, se eu paguei R$50, eu estou recebendo tudo isso. Imagina se eu entrar para essa consultoria premium de 1.200. Então esse é o sentimento que você quer gerar. No aulão do final do desafio, eu recomendo que você ou venda um próximo passo, uma consultoria escalável ou premium, ou venda a renovação antecipada para os pacientes que já estão dentro. Então, se for um desafio interno, vende a renovação antecipada. Se for externo, vende um próximo passo. Como eu falei para vocês, não esquece de ir no 1 a 1. Se ele já abriu a carteira para ti, você tem muito mais potencial de vender novamente para ele. Então, não perca essa oportunidade de entrar em contato e de fazer esse trabalho de vendas. Próximo funil é o funil de isca intencional. Esse é um funil bem interessante também para se utilizar. Basicamente, você cria uma isca, seja gratuita, seja paga, que conecta com o teu perfil de paciente ideal, resolvendo algum problema dele, e nessa isca você começa a atrair novas pessoas para o teu mundo, novas pessoas que vão se interessar por aquele tema, e você vai construindo um relacionamento, confiança, para poder vender depois. Então, é um funil que não funciona de cara. Já vou alinhar a expectativa. Você não vai criar uma isca, lançar na internet, vai explodir de pessoas querendo comprar de você. É um funil mais de cauda média, cauda longa. Demora um pouco para funcionar. Só que é interessante porque você consegue identificar, a partir das dores e sonhos do teu cliente ideal, qual que é o material que mais chama a atenção deles. Quando você acerta isso, você consegue crescer o teu perfil, crescer a tua audiência de forma bem qualificada. Então, por exemplo, tem uma pessoa do Cronos, uma nutricionista, que ela é focada em TDAH. E ela tem lá os materiais dela que ela cria, ela posta, roda anúncio, bota mini chat, comenta aqui TDAH, vai receber tal coisa. E, cara, isso traz um monte de gente interessada em TDAH para o perfil dela. Porque a isca que ela usa para atrair seguidores é uma isca que conecta diretamente com o perfil de paciente ideal dela.
Então, como eu falei, isso aumenta muito o crescimento do perfil com o público qualificado. Se você viraliza com um react de receita, vai vir um monte de gente interessada em react de receita. Se você cresce o perfil com uma isca intencional, vai vir um monte de gente interessada no tema da tua isca intencional. Então, se você é uma nutricionista da mulher, focada em materno-infantil, você tem que criar uma isca conversando com esse público. Tem várias formas de fazer isso. E, atualmente, a forma mais fácil e otimizada é você produzir conteúdos sobre esse tema da isca, um carrossel, um Reels, e colocar um mini chat, que é a automação de Instagram, falando para ela comentar alguma coisinha lá e ela receber essa isca pelo direct. E aí, adivinha? Você abre a porta para o social selling. Percebe como o empilhamento de funis está acontecendo o tempo todo? E se a pessoa baixou uma isca intencional, comprou uma isca intencional, no momento que você for fazer um aulão, um desafio, adivinha o que ela vai fazer? Ela vai participar. Então, no final, esse empilhamento ele é muito poderoso. E depois você pode até mesmo utilizar de automações de WhatsApp para poder fazer com que essas pessoas que baixaram o e-book tenham oportunidade de ascensão. Exemplo, você vai lá e compra o nosso e-book de R$19,90, aquele que eu dei de presente para vocês ontem. Você compra o e-book. Com 3 dias, vai chegar uma automação. O que você achou do e-book? Com 7 dias, vai chegar uma automação. O que você acha de uma sessão estratégica? Então, você cria essas automações para poder criar relacionamento de forma automática. Então, existem diversos tipos de iscas que você pode utilizar. Tem várias formas de você fazer isso, tá? Tem e-books, infográficos, aulas, treinamentos, lives, checklists, guias manuais, mini-cursos, workshops, podcasts, áudios, audiobooks. O mais importante não é o formato, é o que a tua audiência gosta de consumir. Porque, por exemplo, o e-book é algo que as pessoas não gostam mais de consumir, só que o nutricionista não. O nutricionista adora ler um livrinho. É um público que eu conheço. A gente gosta de ler livro. Pô, Dudu Alute, grande amigo, vende livro feito água. E-book feito água. Então, no final das contas, foi por isso que eu decidi fazer um e-book. Só que aí eu sempre penso na alavancagem. O e-book virou uma aula. A gente vende o e-book e vende a aula sobre o mesmo tema. Então, é importante pensar dessa forma também. O que o meu público gosta, faz isso primeiro e depois vai testando outros formatos com o mesmo conteúdo. Certo? Então, quais são os maiores desafios do funil de isca intencional? Acertar no tema e na copy da isca. Se você errar isso, você vai atrair um monte de aleatório. Isso pode ser um grande problema. Fazer uma isca que é realmente boa. Porque se a pessoa baixa e é ruim, vai prejudicar a tua marca. Ela vai achar que tudo que você faz é ruim. Por isso que a gente não pode ter produtos ruins, mesmo que seja gratuito. Você tem que entregar valor, tem que entregar transformação. Senão, vai ter problema. E ter uma cadência programada para acender os clientes. Esse é um dos maiores desafios, na minha opinião. Porque se você começa a vender um produto barato ou ter um e-book gratuito, e as pessoas baixam, consomem, mas você não tem uma estratégia para dar um próximo passo, é esforço perdido. É esforço perdido. Então esse é um funil bem interessante, pois ele traz autoridade dentro do teu nicho, atrai seguidores qualificados e cria um fluxo de demanda contínuo para você ascender para os próximos produtos. Mas, de novo, não é um funil fácil de acertar. É um dos últimos funis que a gente implementa. E uma coisa bem legal que o Bruno Gabarra trouxe para a gente na mansão foi como fazer uma isca intencional usando AI. Então, hoje, né, até aquele bônus que ele trouxe, achei bem legal. É basicamente você ter um AI que a pessoa responde perguntas e o e-book que ela recebe é personalizado de acordo com as perguntas. A AI desenvolve o e-book e entrega. Então, ao invés da pessoa baixar a mesma coisa, todo mundo, cada um vai responder um formulário e vai receber algo que está conectado com as suas necessidades. Então, usando esse funil, você vai conseguir captar leads de forma mais intencional. E no momento que você acertar um conteúdo de ManyChat, teve um orgânico bom, você começa a impulsionar no tráfego e começa a atrair seguidores qualificados para o teu perfil e ter esse crescimento saudável do teu perfil. Esses funis que eu apresentei para vocês, eles olham muito para aquele conceito de escada de valor. Eles fazem com que os de baixo queiram comprar um produto de cima e os de cima queiram renovar. No final, meus amigos, o foco no LTV é constante. É do marketing até a entrega. Em todos os momentos a gente está pensando, como que eu faço o meu cliente valer mais para mim? Mas os resultados realmente significativos, eles vêm do empilhamento dos funis. Eu vou passar aqui para vocês tirarem foto. Mas aí ficou zoado ali. Vou ler para vocês. Deu um probleminha ali no slide.
Basicamente, o que a gente tem? Nos funis perpétuos, conteúdo, nutrição de leads e funil de call. Nos funis de ascensão, desafio pago, desafio interno e isca intencional. Nos funis de aquisição, a gente tem um funil de reativação de paciente, de aulão e de social selling. No final, meus amigos, eles levam para o mesmo lugar. Para o teu time de vendas, para a tua secretária ou para você mesmo vender. Então, a gente tem qualificação, calls ou telefone e conversas de WhatsApp. No final, os teus funis de marketing têm que levar para esse processo de vendas, tá? No final, todos os caminhos levam para a venda humanizada. A missão dos funis é alimentar a tua área de vendas. É essa. Essa é a grande missão. Então, o que é que acontece? Para construir um império na nutrição, você precisa romper as 4 fronteiras que a gente apresentou durante o Summit. Você precisa ter um modelo de negócio e uma oferta alinhada. Você precisa ter marketing funis e processos de venda. Você precisa encantar os seus pacientes, ter processos de fidelização. E você precisa escalar o teu time e as tuas ofertas. Esse é o framework que a gente validou. E claro que você faz isso através do domínio dos pilares de negócio que a gente abriu com vocês durante o Summit. Mas, apesar dessa ser a receita para o império, sinceramente, não precisa fazer tudo. Eu não sei se vocês perceberam esse padrão entre os nossos clientes. Cara, eu implementei 10% da metodologia e faturei não sei quantos mil. Cara, eu fiz só XYZ e explodi de resultado. Porque no final você não precisa fazer tudo. Eu prometi que eu ia entregar tudo no Summit. Eu estou cumprindo a minha promessa. Mas não significa que você tenha que executar tudo. E nem muito menos tudo de uma vez, tá? A real é que para ter resultados acima da média, você não precisa implementar tudo que você viu aqui. Cada implementação, ela abre uma nova perspectiva de crescimento. E eu já vi isso acontecer várias vezes dentro da mentoria. Inclusive, eu queria tirar esse momento para convidar aqui no palco 3 pessoas para poder compartilhar as histórias do que eles conseguiram conquistar dentro dessas pequenas implementações aqui dentro da tribo. Galera, eu queria pedir uma salva de palmas para a Richelle, para o Bruno e para o Dagoberto. Por favor. Bora. Time, traz o microfonezinho. Bora, Brunão. Pessoal, tudo de cordinha dourada. E aí? Olha lá ela. A musa NSF. Boa. Gente, convidei eles 3 aqui no palco para poder compartilhar um pouco das histórias. Eu sei que ontem a gente teve algumas histórias bem emocionantes aqui no palco. Mas eu não podia deixar de convidar esses 3, porque cada um tem uma história única aqui dentro da tribo, de muita transformação. E eu sei que essas histórias elas são muito inspiradoras para vocês. E eu quero que vocês saiam desse evento muito inspirados. Mesmo que vocês decidam não tomar a decisão de entrar para a tribo agora, eu quero que vocês saiam daqui sabendo que isso aqui funciona. Eu quero que vocês saiam daqui executando o que foi passado. E eu não conheço uma forma melhor de estimular vocês a executar do que ver o que tem do outro lado da execução. E é basicamente o que essas 3 pessoas têm para compartilhar aqui hoje. Já estão com o microfone? Aí, ó. Então eu queria começar aqui pelo Dagoberto. Irmão, conta um pouco da tua história, como é que era antes da tribo, como é que é hoje. Por favor, abre o quadro para a galera. Bom, beleza, vamos lá. Pessoal, primeiramente, boa tarde a todos. E a minha história com o Samir começou há cerca de 10 meses atrás. Não conhecia ele e conheci através de um grupo de estudos do Dudu Halush, que inclusive ele citou agora há pouco. Acho que muitos de vocês devem conhecer, né? Referência máxima da nutrição. E bom, lá no grupo de estudos, o Samir colocou o convite para um evento em Florianópolis, que é onde eu moro, um evento pequenininho, coisa de 3 horas, eu acho. E lá no evento eu pude conhecer a metodologia dele e tudo mais. E quando saí do evento, bom, preciso nem falar para vocês que a minha cabeça ficou fervilhando de ideias, né? E eu queria muito poder entrar para a Nutrição Sem Fronteiras e eu não tinha condições, de verdade. Era um investimento muito alto para mim naquele momento e eu simplesmente não tinha de onde tirar. Queria, mas não tinha como. E beleza, eu fui para casa e fiquei 1 semana, 2 semanas com um apartamento alugado na minha cabeça com o nome Samir Beide. E aquele monte de anúncio aparecendo para mim no Instagram, galera botando pitch 10, 20, 30, 40 mil. Eu digo, cara, como é que é possível esse negócio? E eu pensei, nossa, a galera consegue, eu também consigo. Tirar no 1º, 2º mês já o investimento. E eu dei um jeito e consegui. Entrei para a mentoria e digo, tem que executar, né? Tem que fazer por onde agora? E o que aconteceu, gente? 2 meses depois de entrar na mentoria, eu estava sentado, no ano passado, numa cadeirinha igual a vocês aqui, na minha primeira imersão.
E eu olhei a Tchelle no palco, olhei um monte de cronos, galera com cordãozinho dourado, e eu digo, putz, cara, pessoal pegando plaquinha, eu tô aqui começando a recém, ano que vem eu vou estar lá. Tirei uma foto da plaquinha de 200k lá na frente e disse, eu vou correr atrás disso. Botei de protetor de tela do meu celular, que ela tá gravando ali agora, então não posso mostrar para vocês, mas ainda tá. E eu me surpreendi muito, porque eu sei que todos vocês aqui devem estar pensando em números, né? O que traz a gente para cá, na realidade, é justamente isso. Como é que a gente consegue escalar o nosso negócio, né? E a gente aprende depois de um tempo que realmente não é só sobre números, né? O faturamento é uma parte só que reflete quem a gente está se transformando ao longo do processo. Total. E o que aconteceu comigo foi justamente isso. E eu vou abrir meus números para vocês, para ser bem claro, para que vocês possam entender, né? Quando eu comecei, a minha média de faturamento dos últimos 6 meses era uma coisa que eu nem sabia responder. O Samir botou isso lá no formulário da NSF, qual a sua média de faturamento? Eu, sei lá, média de faturamento. Sei que quando eu ganho X, eu tô, nossa, isso é muito bom. Mas era muito distante, né, do que o pessoal faturava. Então, minha média de faturamento dos últimos 6 meses, gente, era 5K, tá? E quando eu fazia 10K, era um mês muito bom para mim. E muito bom porque isso é maior do que a média da grande parte dos nutricionistas do Brasil. Total. Então, realmente era um número muito acima da média, mas ainda muito distante do que eu vi o pessoal da tribo fazer. Bom, primeiro mês de mentoria, de 5K a gente foi para 15. Segundo mês, que foi quando eu estava sentado na cadeira, eu lembro de apertar a mão do Samir lá atrás e mostrar para ele a minha calculadora do celular, feliz demais. Cara, olha isso aqui, mano, 25 no segundo mês. Então, a minha mentoria se pagou no segundo mês. E, gente, hoje eu posso dizer que eu estou muito feliz pela pessoa que eu me transformei. Hoje eu não sou mais um nutricionista sozinho, eu sou um nutricionista empresário, com 2 estagiárias, e a gente tem um faturamento que é crescente, e a gente conseguiu hoje pegar a plaquinha de 200k aqui e sair dos 5 mil de faturamento para no mês de março, um faturamento de 56k. Uou! E no mês passado, 10 vezes o faturamento inicial, e no mês passado, um mês um pouco mais fraco, 40k. Então, eu estou falando os números só para vocês saberem da transformação que isso gera, mas, de fato, é sobre quem a gente se transforma. Que massa. E eu quero agradecer demais ao Samir por ter me propiciado isso. E digo para vocês, gente, só bora. Não é uma pirâmide, isso aqui é de verdade, tá? Gente, salva de palmas para o Dagoberto. Sensacional. 5 mil reais de faturamento médio para um recorde de 56 mil. É surreal isso aqui, velho. De verdade. E eu lembro ele comemorando comigo em setembro. E eu já, caramba, Dagoberto triplicou, velho, tá vindo bem pra caramba. E olha onde é que a gente tá hoje. Sensacional ver essa evolução. Parabéns, irmão. Brunão, por favor, conta um pouco da tua história, da jornada. Manda ver. Primeiramente, boa tarde, pessoal. Eu queria começar falando que, para início de conversa, eu caí no social selling do Samir. Quando ele falou comigo a primeira vez, eu estava fazendo uma outra mentoria, isso mais ou menos em fevereiro do ano passado. E foi uma mentoria que foi muito ruim para mim, porque eu paguei e não tive nenhum tipo de retorno, nenhum tipo de suporte. Caramba. Então eu tive todo aquele ceticismo que vocês já sabem. Total. Né? Aí o Samir falou comigo meados de fevereiro. Eu falei com ele que eu tinha muito interesse, porque eu vi uma pessoa que, apesar de não ser minha amiga, eu conheço de perto, faturando bastante. Eu vi o crescimento dessa pessoa de perto. E eu dei valor àquilo. Assim que acabou essa outra mentoria, que para mim foi dinheiro no ralo, eu fiquei pensando, eu falei, pô, faço investimento, faço, não faço, faço, não faço. Aí eu falei, é chutar a bola e correr atrás. E aí eu entrei para a mentoria no dia 25 de julho do ano passado, e de 25 a dia 31, eu faturei o que eu faturava em um mês. Então, assim, eu praticamente paguei a mentoria em 7, 8 dias. Caramba. E aí, desde então, eu consegui sair de uma questão que eu estava estagnado, né? Eu, nos últimos 6 meses, antes de entrar na mentoria, eu conseguia ter todo mês o mesmo faturamento. O que não era ruim, eu já faturava ali em torno dos 10k, mas comparando ali o meu primeiro trimestre de 2023, pré-Samir, com o primeiro, quadrimestre de 2024, a evolução foi pouco maior do que 4,7%. Então, assim... 4,7 vezes, né? Exatamente, exatamente. Caracas. Então, assim, uma dificuldade minha aqui na época era, inclusive, preencher a minha agenda. Hoje em dia é uma coisa que está sendo uma dificuldade de esvaziar a minha agenda. Então, foi muito positivo para mim. Cada vez mais a gente consegue atingir e ajudar mais pessoas.
Hoje nós temos um time aí de 7 pessoas, então a gente consegue ter uma resposta mais rápida, mais suporte, conseguir atender mais gente. É um negócio que não depende somente de mim. Por exemplo, a gente está aqui no Summit, a vendedora está fazendo venda. Então, assim, está criando um ecossistema que tende a evoluir cada vez mais e não está naquela questão de eu estar, talvez, totalmente dependente, como eu era antes de ter um time. Então, essas coisas que a gente vê aqui, de, por exemplo, fazer uma contratação e evoluindo um degrau de cada vez, isso é muito importante. Isso vai dando uma previsibilidade, uma noção de crescimento para a gente, o que é muito legal. E ele falou aqui uma questão que eu achei bem cômica, inclusive. Ano passado eu vim no Summit, eu fiquei maravilhado. Quem estava aqui em cima era o Rodrigo, o Matheus Galvão e o Tony. E eu falei com a Vivi, minha namorada, eu falei, a gente vai buscar. Que massa. E em meados de fevereiro a gente conseguiu atingir esse objetivo. Então, tá aqui esse ano também, desse lado, é uma realização muito grande para mim e é fruto de muita execução. Então, assim, executem, bota a mão na massa. Quando eu entrei na mentoria, eu perturbei, acho que foi a Isabel, se eu não me engano, que eu pedi para ela liberar o acesso da plataforma com os vídeos para eu maratonar no segundo dia depois da compra. Então, assim, executem, botem a mão na massa, um degrauzinho de cada vez que a gente vai voar junto. Que massa, velho. Salva de palmas pro Brunão. Uou, foda. Então, vê só, o Bruno tava faturando 10 mil reais por mês, a antiga meta. Cara, hoje ele fatura, na média, 47 mil por mês. A nova meta. E é muito gratificante ver um nutricionista tão bom como o Bruno chegando no nível que ele merece, tendo o resultado que ele merece. E ainda mais gratificante ver a mudança de mentalidade. Porque ele não é mais um nutricionista, é um empresário. Tem 7 pessoas no time e tem muito mais potencial de transformar a vida de mais pessoas e de crescer o negócio cada vez mais. Sensacional, irmão. Obrigado pela confiança. Top. A Richelle agora, né? A Richelle, se apresenta pro pessoal, o pessoal não te conhece. Ah, falhou. Pega ali. Começar. Foi. Vou ter que começar a me apresentar, né? Já que ninguém sabe quem eu sou. Mentira. Gente, fazem 1 ano desde a primeira vez que eu estive aqui. Um ano, louco, né? O quanto a nossa vida pode mudar em 1 ano. Verdade. E eu, diferente dos meninos, eu não sou uma pessoa executora. Eu sou uma pessoa... Não era. Não era. Mas aí o bom é que a gente bota toda a culpa no TDAH, né? Gente, é porque eu tenho TDAH, não consigo executar. Mas eu não fui uma pessoa que recuperei o investimento da mentoria nos primeiros meses. E eu acho que por esse motivo eu acabo me conectando com tantas pessoas, porque eu fui uma pessoa improvável, assim. Eu caí de paraquedas e, de fato, foi uma construção mesmo. Eu não era a pessoa que faturava muito, eu não era a pessoa que tinha perspectiva, eu tinha muitas crenças limitantes. Muitas pessoas já conhecem um pouco da minha história, mas em janeiro do ano passado eu ainda era CLT e a água bateu na bunda porque eu fui demitida. Então, eu falei, eita, eu preciso fazer alguma coisa. E eu fui demitida e não sabia nem por onde começar. E tive que montar consultório do zero, na época. Aí teve alguém que estava conversando comigo esses dias e falou assim, para entrar na mentoria o problema não é o dinheiro, eu tenho dinheiro para entrar, né? Só será que eu vou conseguir executar e tal? E o meu problema, na verdade, era o dinheiro. Eu queria entrar, mas não tinha condições. E foi muito louco assim como as coisas foram acontecendo, como eu conheci o Samir através de patrocinado. Eu acredito que a maioria das pessoas já caiu aí nos patrocinados dele, enchendo o saco o tempo inteiro. Funciona. E eu comecei a pensar naquilo, enfim, tive call, aí foi todo aquele processo, mas chegou na hora da venda, eu não tinha condições nenhuma para investir. E aí eu falei, beleza, eu vou juntar uma grana e daqui a pouco eu entro. Mas eu vendia consulta com retorno, cobrava R$300, 150 em cada uma. Então, sei lá quanto tempo eu ia demorar para conseguir estar aqui. E aí, um dia, assim, eu chorando, né? Enfim, orei muito para que eu pudesse estar aqui. E eu já contei isso muitas vezes, inclusive a primeira vez que eu falei isso aqui, eu chorei pra caramba. Mas eu acredito que nós somos as pessoas que mais precisamos ouvir o nosso testemunho. Tipo assim, quem nós éramos, quem a gente está se tornando.
para a gente estar sempre reafirmando isso, para a gente não cair na síndrome do impostor e do merecimento e da comparação, enfim. Total. E naquele momento, eu, enfim, tinha uns vouchers, vendi, aí tipo, veio uma grana que eu nem esperava desses vouchers, tipo, no dia seguinte, e era tudo que eu tinha. E eu investi tudo que eu tinha na mentoria. E minha mãe falando que eu era louca, porque eu não tinha dinheiro nem para pagar o aluguel do meu consultório, mas eu investi tudo que eu tinha. Só que eu não conseguia executar. Então, era muita coisa. Assim, eu entrei no grupo da mentoria e via todo mundo faturando, e toda hora Pix, e acabei de vender um semestral, acabei de vender 2 trimestrais, e eu assim, meu Deus, por onde eu começo? E eu travei, tipo assim, eu paralisei, eu fiquei 2 meses travada nos meus 2 primeiros meses da mentoria, não consegui executar, eu cobrava R$800 no semestre na época. Aí Samir falou, amiga, vende o seu trimestral por 900. Eu falei, amado, eu vendo o semestre por 800, você acha que alguém vai querer pagar R$900 em 3 meses? Aí ele, amiga, você tem potencial para ir para 20 mil em breve. Coitado. Falei, tipo, tá maluco? Eu ganhava R$5 mil de salário e eu achava que eu estava no meu auge, assim, como nutricionista. E aí eu fiquei 2 meses, não apliquei nada, não aumentei o valor da minha consulta, tipo, não fiz nada, literalmente, só fiquei lá. E daí eu falei, putz, foram 2 meses, são 6 meses de mentoria, daqui a pouco acabou e eu não fiz nada. E aí entrei, assim, numa bad. Aí teve o Summit, né? De abril. Final de abril do ano passado. Um ano atrás. E aí eu vim. Daí eu tive essa ambiência que vocês tiveram aqui. As meninas até falaram, né? Toda hora eu tô ali falando a mesma coisa e tal, mas por que eu gosto de trocar essa figurinha com vocês? Porque isso foi muito importante para mim quando eu estive aqui ano passado. Total. Então foi porque eu sentei na mesa de pessoas que estavam crescendo, que estavam evoluindo, escutei elas e tipo foi minha virada de chave. E foi ali que eu falei, cara, essa galera que está aqui, elas não têm nada de tão extraordinário assim. São pessoas comuns, tinham várias pessoas que eu me conectava com a história, que era parecida com a minha, tinha gente que era CLT, Daí eu falei, tá, vou fazer. Dia 1º de maio eu estava aqui em São Paulo ainda, o Summit acabou em um domingo como esse, aí eu fui embora na segunda, no fim do dia. Aí eu abri meu WhatsApp e falei, vou vender pelo valor que o Samir falou. Eu não tinha nada. Não tinha nada. Só tinha o sonho de fazer o negócio dar certo. E aí, cheguei lá, peguei o WhatsApp e mandei o áudio. Então, eu tenho uma novidade para vocês agora. E aí, comecei. Quanto que é? Falei. Aí, já bloqueei o celular, né? Falei, vai vir um não. Não gosto de ser ignorado. Daí, tá bom, vamos fechar. Vou fechar o semestral. Qual vai ser a forma de pagamento? Pode ser Pix. Aí eu falei, pera lá, as pessoas pagam mesmo. E aí eu tirei um print dessa conversa, mandei no grupo da mentoria e falei, gente, vendi minha primeira consultoria premium, dia 1º de maio. E aí eu falei, final do mês eu venho aqui e conto para vocês o que aconteceu. Espero vir comemorar que vai sair alguma coisa legal aqui. E tipo assim, eu não tinha nada, não tinha oferta irresistível, nada. E aí, no final do mês de maio, eu mandei no grupo. Eu falei, Samir, você lembra que eu ia bater 20 mil em breve? Então, meu amigo, eu fiz 33 mil esse mês. Tá doido. E aí, eu bati 33 mil no meu primeiro mês de consultoria premium. Aí, alavanquei, daí logo contratei equipe. Em agosto, eu bati um recorde de faturamento, eu fiz 63 mil reais. 200 pacientes ativos, aí depois contratei estagiária, contratei nutricionista. Hoje, 1 ano depois, eu estou aqui com a minha equipe, minha nutricionista está aqui comigo, minha estagiária está aqui comigo. E, cara, 1 ano, R$500 mil, e eu ganhei em 1 mês o que eu ganhava o ano inteiro. R$5 mil por mês, 60 mil em 1 ano. Eu fiz isso em 30 dias. Muito louco, surreal, né? E assim, muitas pessoas, nossa, eu me inspiro em você, né? O que você faz de tão diferente, né? Por que você conseguiu? E, gente, se a gente não acredita no que a gente faz, como que a gente espera que as outras pessoas acreditem, né? Tipo, eu duvidei de mim quando eu entrei na mentoria, mas Samir, ele bateu o olho em mim e ele falou, amiga, você tem potencial, vai dar certo. A gente vai comemorar teus resultados. Só que eu esperei 2 meses para enxergar em mim o que ele já tinha enxergado antes.
Então, é esse negócio da crença limitante. Tipo assim, mas eu vou fazer, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? E tudo isso paralisa a gente. Então, não tem como. Precisa executar. Quando eu executei, eu consegui. Quando eu não executei, eu não consegui ter resultado. E aí é muito fácil a gente culpar as outras pessoas por aquilo que a gente não faz. Então, eu poderia ter metido pau na mentoria ali nos meus 2 primeiros meses. Putz, investi um valor alto na mentoria, mas como assim eu ainda não estou vendendo 20 mil por mês? Como assim eu ainda não estou fazendo 10 mil por semana? Eu te paguei, meu irmão. Cadê os Pix na minha conta? Cadê a mágica, né? Cadê a mágica? E, cara, não tem como, assim. O mundo é dos executores, né? E das executoras. Agora fala a frase de impacto, né? Quem acredita sempre alcança. Vai lá, galera, eu vou fazer, tá certo. Gente, salva de palmas pra Richelle. Sensacional. Sensacional. Olha que história, né? Puxa, 2 meses travada, veio para um evento como esse, viveu a ambiência e hoje está aqui, plaquinha de 500 mil, empresária, trazendo o time, sendo para o time dela o que ela nunca teve, fazendo o inverso do que ela recebia da liderança dela quando ela era CLT. Ou seja, quebrando o ciclo. Isso aqui é lindo demais, gente. É lindo demais. Queria pedir uma grande salva de palmas para esses 3. Maravilhosos. Fala. Tá saindo? Ah, tá. Quando eu fui demitida dessa empresa, né, que eu fui demitida pelo WhatsApp, ela falou que eu ia fracassar, né, trabalhando sozinha. Aí ela contratou outra nutricionista para ficar no meu lugar. Aí a clínica faliu e eu contratei a nutricionista dela. Mas eu não sou vingativa, tá, gente? É porque ela é muito boa. Lógico. Gente, salva de palmas para eles. Parabéns. Irmãozão, você é foda. Tamo junto. Galera, olha que louco isso aqui. 5 mil para 56 mil. 10 mil para 47 mil. 10 mil para 63 mil. São os resultados que quem implementa a nossa metodologia consegue alcançar. Muito orgulhoso de ver esse tipo de coisa. Porque eu conheço essas pessoas. Eu sei que não é só faturamento. Eu sei qual é o bastidor, eu sei quais são os desafios, eu sei quais são os medos que eles tiveram que enfrentar.